Intercontinental Miramar, a baixa de Luanda, onde daqui por mais alguns instantes acontecerá então a abertura oficial do ano judicial 2021, que tem por lema 2021 por um sistema de justiça célere, humanizado e mais próximo do cidadão. É uma cerimónia que deverá ser prestigiada com a presença do Presidente da República, João Lourenço, mas contará, obviamente, com os principais operadores da justiça do nosso país, numa altura em que a palavra de ordem neste segmento da vida nacional é a reforma da justiça e do direito. Angola conta também já com um novo Código Penal e um novo Código de Processo Penal, dois instrumentos fundamentais na operação da justiça, na materialização da justiça, e o Presidente da República, obviamente, vem naturalmente dar-se, claro, garantias de que este processo é para continuar-se, esta reforma existente é para continuar-se e para se consolidar no sentido do país caminhar rumo a uma justiça mais próxima do cidadão. Vamos olhar para aquilo que é o programa oficial desta cerimónia, depois, obviamente, da chegada dos convidados e de todos os participantes. Chegou também aqui ao Intercontinental Miramar o Presidente da República, que no exterior se mereceu honras militares à chegada, mas também estão aqui, naturalmente, outras entidades do Estado angolano que, a seu tempo, iremos naturalmente apresentar. De acordo com o programa oficial, o início da cerimónia está marcado para daqui por mais alguns instantes, com uma breve intervenção do mestre de cerimónia, mas depois vamos ouvir naturalmente o hino da República de Angola. Uma intervenção do bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, Dr. Luís Paulo Monteiro, deverá também marcar-se esta manhã de início da atividade no sistema judicial do nosso país. Depois uma intervenção do digníssimo Procurador-Geral da República, Dr. Hélder Pitagros. Haverá depois também uma intervenção do Presidente do Tribunal Supremo e Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial do nosso país, Dr. Joel Leonardo. Vai naturalmente depois tomar a palavra o Presidente da República, num discurso que muito se espera, um discurso que muito se aguarda, numa altura em que o país faz um combate cerrado contra a corrupção e naturalmente há muitos processos deste domínio nos diferentes tribunais, sobretudo no Tribunal Supremo, o tribunal que, por esta altura, vai julgando estes processos. O Presidente da República entra para a sala neste exato momento. A sala em pé, aguarda então que o chefe de Estado angolano, o mais alto magistrado do país, tome o seu lugar para o início então desta cerimónia oficial de abertura do ano judicial do nosso país. 2021 por um sistema de justiça célere, humanizado e mais próximo do cidadão. Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República, venerando Juiz Conselheiro, Presidente do Tribunal Supremo, digníssimo Procurador-Geral da República, ilustre bastonário da Ordem dos Advogados, minhas senhoras e meus senhores, sejam todos bem-vindos. Convido Vossas Excelências para a entoação do hino nacional.
Muito obrigado. Com a permissão de Sua Excelência, o Presidente da República de Angola, vamos dar início à cerimónia de abertura do ano judicial 2021, que é presidida por Sua Excelência, o Senhor Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço. Integra o presídio o venerando juiz conselheiro, Presidente do Tribunal Supremo, Dr. Joel Leonardo. Integra ainda o presídio o digníssimo Procurador-Geral da República, Dr. Pita Gross. E o ilustre bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, Dr. Paulo Monteiro. Honram-nos com a sua presença nesta sala Sua Excelência, Vice-Presidente da República, Dr. Bonito de Sousa. Sua Excelência, Fernando da Piedade Dias dos Santos, Presidente da Assembleia Nacional. Venerandos Presidentes dos demais Tribunais Superiores, Tribunal Constitucional, Dr. Manuel Aragão, Tribunal de Contas, doutora Isalgina Gamboa, e o venerando juiz conselheiro presidente jubilado do Tribunal Supremo, Dr. Cristiano André. Temos ainda o venerando juiz conselheiro, vice-presidente do Tribunal Supremo, Dr. Cristino Molares de Abril e Silva, os senhores vice-procuradores, digníssimos vice-procuradores gerais da República, os venerandos juízes conselheiros do Tribunal Supremo, os procuradores gerais adjuntos juntos dos tribunais superiores, presidentes das bancadas parlamentares e deputados, membros do Executivo, excelentíssimo provedor de Justiça, membros dos Conselhos Superiores das Magistraturas Judiciais e do Ministério Público, colendo juízes desembargadores, meritíssimos juízes presidentes das comarcas de Luanda e de Belas, a digna procuradora titular de Luanda, ilustres advogados, respeitadas entidades eclesiásticas, a digna representante do Instituto Nacional de Estudos Judiciais, INES, o meritíssimo juiz-presidente da AJA, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, representantes dos oficiais de justiça, entre outras entidades convidadas. O lema deste evento é 2021 por um sistema de justiça célere, humanizado e mais próximo do cidadão. Assim sendo, e em cumprimento do que dispõe o número 2 do artigo 7º da Lei número 2/15 de 2 de fevereiro, convido o ilustre bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, Dr. Luís Paulino Monteiro, para a sua intervenção. A vossa atenção. Muito bom dia. Excelência, Senhor Presidente da República, venerando juiz conselheiro, Presidente do Tribunal Supremo, digníssimo Procurador-Geral da República, Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República, venerandos magistrados, sintam-se todos cumprimentados na pessoa do venerando conselheiro presidente jubilado Cristiano André, ilustres convidados, excelências, minhas senhoras e meus senhores. Em nome de todos os advogados e advogados estagiários, permitam-me transmitir a todos os presentes as saudações de boas-vindas à cerimónia solene de abertura do ano judicial de 2021. As sessões solenes de abertura dos anos judiciais revestem-se de particular importância formal
para os profissionais do direito e não só, porquanto os mais altos representantes pelo sistema judicial aproveitam a ocasião e procedem a um balanço e a uma reflexão conjunta sobre a justiça no nosso país. Para este ano de 2021, não pode haver hesitação. Temos que melhorar o que está bem e corrigir o que está mal na nossa justiça. Os valores que inspiram a credibilidade da justiça afastaram-se da justiça institucional e, como resultado, está ofuscada a pretendida eficiência e eficácia do sistema judicial, a interdependência hierárquica e funcional dos tribunais e o papel dos órgãos de gestão e disciplina judiciária que neles devem interagir. A primeira medida para a credibilização da nossa justiça institucional passa pela convocação de reuniões dos órgãos que fazem parte da Comissão Nacional de Coordenação Judicial. No modesto entender da maioria dos profissionais forenses, nada justifica a não convocação e realização das reuniões de concertação entre os titulares dos órgãos da Administração da Justiça, conforme está previsto na Lei 2/15 da Organização e Funcionamento dos Tribunais de Jurisdição Comum. Enquanto a Comissão Nacional de Coordenação Judicial, fórum privilegiado para o diálogo entre as profissões judiciárias, não funcionar, as ações e reações dos órgãos do Poder Judicial, ainda que de bastante mérito, serão sempre percebidas como incompletas e a não execução das leis e normas como de responsabilidade unipessoal. A Montesquieu é atribuída a seguinte citação: quando vou a um país, não examino se há boas leis, mas se as que já existem são executadas, pois boas leis por toda a parte existem. Infelizmente, existe um grande déficit de execução de leis, do topo à base da administração da justiça, pelo que executá-las é a nobre missão que todos os que trabalham na justiça se deveriam dedicar com esforço e diligência neste ano judicial de 2021. Há que acabar com as situações de crispação ou de tensão entre dois tribunais superiores de recurso sobre quem deve assinar o mandato de soltura de um cidadão. Que não seja um tribunal superior de especialidade a administrar o prédio do Palácio de Justiça Comum. Que não haja desigualdade na remuneração dos venerandos juízes dos 4 tribunais superiores, bem como dos seus assessores. Que os próprios juízes não reclamem da falta de seriedade e transparência dos seus concursos públicos. Há que prevenir os tristemente célebres processos judiciais de magistrados contra magistrados. Os nossos esforços coletivos devem ser orientados no sentido de desenvolvermos ações com vista à promoção da cultura de cumprimento escrupuloso das leis, para termos uma justiça credível, mais rápida, mais acessível e de melhor qualidade, de forma a efetivar-se o acesso dos cidadãos ao direito e à justiça. Somos a favor do reforço das competências do Conselho Superior da Magistratura Judicial, bem como da alteração do modelo das precedências dos tribunais superiores. Somos a favor da iniciativa da organização judicial pertencer ao Conselho Superior da Magistratura Judicial. Somos a favor de que o orçamento do Poder Judicial seja
gerido pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Somos a favor que o Conselho Superior da Magistratura Judicial faça as pazes com a Constituição da República e deixe de protelar a institucionalização dos juízes de garantia, conforme os comandos da linha F do artigo 186 da Constituição. Excelência, Senhor Presidente da República, Excelências, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, o lema escolhido para a abertura do ano judicial por um sistema de justiça célere, humanizado e mais perto do cidadão é bastante oportuno. Está alinhado com os desafios que temos por enfrentar. Tal como resulta da Constituição da República, os processos judiciais devem decorrer durante um prazo razoável. O artigo 29 da Constituição da República de Angola estabelece que a todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para a defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos, sendo que todos têm direito a uma causa em que intervenham, que seja objeto de decisão em prazo razoável e mediante processo equitativo. Por seu turno, o artigo 156 do Código do Processo Civil, cuja epígrafe é dever de administrar a justiça, estabelece que os juízes têm o dever de administrar a justiça, proferindo o despacho ou sentença sobre matérias pendentes e cumprindo, nos termos da lei, as decisões dos tribunais superiores. A morosidade dos processos em tribunal é, de facto, a principal causa que abala a confiança dos cidadãos na justiça. São necessárias algumas medidas práticas, por sinal, já aconselhadas a empreender noutras cerimónias oficiais, que poderiam resultar em melhorias qualitativas do sistema judicial. A breve trecho, a saber, inspeção judicial em todos os tribunais de comarca e nas câmaras do Tribunal Supremo. Publicação da produtividade dos tribunais na abertura dos anos judiciais. A alteração do regime das férias judiciais. 73 dias é muito tempo e essa paralisação prejudica o movimento processual. Resolução imediata de qualquer processo que coloque em causa o funcionamento da justiça para se apurar se tem fundamento. Se tiver, exigir a responsabilização e, se não tiver, ficar esclarecido. É convicção segura da Ordem dos Advogados de Angola que a maioria dos magistrados do país exerce as suas funções com dignidade e zelo. Contudo, existem várias denúncias e acusações públicas feitas contra alguns operadores da justiça e contra a própria justiça institucional. A resposta que urge dar à sociedade angolana e que já deveria ter sido dada é: se as denúncias e acusações públicas têm fundamento ou se são meras calúnias, devendo a justiça atuar conforme o que for apurado. A Ordem enaltece a revisão do Código do Processo Penal. Contudo, considera que persiste o velho problema no qual o Ministério Público continua a ter poderes de limitar direitos fundamentais e dividir competências com os futuros juízes de garantias. A ausência dos juízes de garantias no combate aos crimes do colarinho branco, que exigem aturada investigação criminal, também tem contribuído para as conhecidas estatísticas que apontam 600 processos em instrução preparatória contra meia dúzia de condenações, muito por causa da recolha de provas, que, diga-se, não se limitam à confissão dos arguidos. Excelência, Senhor Presidente da República, Excelências, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, não obstante as medidas decretadas por causa da pandemia da Covid-19, cumprindo todas as regras de biossegurança decretadas pelo Executivo,
A Ordem dos Advogados de Angola realizou no passado dia 15 de outubro o primeiro Exame Nacional de Acesso à Advocacia, tendo sido admitidos em todo o país 750 candidatos do universo de 1.400 candidatos. A opção pelo exame online permitiu que os candidatos realizassem o referido exame em qualquer província do país, sem necessidade de mobilidade, e imprimiu maior celeridade ao processo. Sobre o mecanismo da assistência judiciária e acesso à justiça. Durante o ano de 2020, em todo o país, solicitaram assistência e patrocínio judiciário e estão a ser assistidos 3.655 cidadãos carenciados. As assistências judiciárias concluídas pelos advogados e advogados estagiários, entenda-se, os serviços efetuados e faturados à Ordem dos Advogados no âmbito da assistência judiciária, foram integralmente pagas. Presto a minha homenagem a todos aqueles que exercem a profissão e, sobretudo, aqueles que contribuíram para a dignidade e prestígio da advocacia e para o acesso dos cidadãos ao direito e aos tribunais. Sobre as prerrogativas dos advogados e advogados estagiários. A Constituição da República de Angola consagra o direito de defesa como um direito fundamental para todos os cidadãos. Todos os cidadãos têm direito a constituir um advogado. Entretanto, temos vindo a assistir nos últimos tempos a sucessivas desconsiderações verbais e escritas contra o bom nome de algumas advogadas e advogados que aceitam exercitar o direito de defesa a favor de cidadãos implicados nos mediáticos processos de corrupção. Vários exemplos têm ocorrido que demonstram estarmos numa situação extremamente grave, em particular contra advogados criminalistas, que é urgente reverter. Da mesma forma, as conquistas anteriormente alcançadas pelos advogados ao nível do atendimento dos seus constituintes internados nos estabelecimentos prisionais caudicaram. Atualmente, dos 42 estabelecimentos prisionais existentes em Angola, só 3 mantêm disponíveis salas de advogados. Tal situação viola claramente o número 3 do artigo 194 da Constituição, que consagra aos advogados as imunidades necessárias para, no exercício do mandato, garantindo que comuniquem pessoal e reservadamente com os seus patrocinados, mesmo que estes se encontrem detidos ou presos em estabelecimentos prisionais, civis ou militares. Precisamente por esse motivo, alguns advogados consideram esta situação de ausência de sala de advogados nas cadeias do país uma nítida hostilidade contra o direito de defesa. Estas práticas representam uma profunda desconsideração pelos direitos constitucionais dos advogados e não têm qualquer justificação de ser. Apelamos, por isso, ao respeito da dignidade e as prerrogativas dos advogados angolanos, criando-se salas de advogados nos estabelecimentos prisionais. Antes de concluir, permitam-me desejar felicidades pessoais, familiares e profissionais a todos os integrantes das magistraturas, da advocacia, polícias, bem como os oficiais de justiça, agentes prisionais e demais funcionários judiciários. A Ordem continuará a pugnar pela defesa da efetividade dos valores e princípios plasmados na Constituição da República e sobre a qual assenta todo o nosso ordenamento jurídico, fortalecendo-os na sua essência, de modo a contribuir para a constituição de uma verdadeira sociedade livre, justa, democrática e solidária, de paz, igualdade e progresso social. Desejo a todos um excelente ano judicial. Muito obrigado. Na sequência das intervenções,
Convido agora o digníssimo Procurador-Geral da República, Dr. Hélder Pitagros. Sua Excelência, Sr. Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, venerando Vice-Presidente do Tribunal Supremo, Dr. Joel Leonardo, ilustre bastonário das Ordens dos Advogados, Dr. Luís Monteiro, venerandos juízes, presidentes, conselheiros do Tribunal Constitucional, Dr. Aragão, e Tribunal de Contas, Dra. Isalgina Gamboa, venerando o juiz-presidente jubilado, Dr. Cristiano André, Sua Excelência, Sr. Vice-Presidente da República, Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, excelentíssimos ministros aqui presentes, meritíssimos magistrados judiciais e do Ministério Público, distintas entidades convidadas, caros presentes. É com muita honra que vos saúdo, congratulando-me por tomar a palavra nesta cerimónia de abertura do ano judicial 2021, embora num contexto particularmente desafiante para o mundo e, sobretudo, para o nosso país, decorrente de uma pandemia que já perdura há mais de um ano. A propósito deste momento atípico, importa desde logo render tributo a todas as vítimas do Covid-19, dentre as quais alguns operadores de justiça, cujo percurso profissional e projeto de vida foram abruptamente interrompidos para sempre. No entanto, não são menos dignos de tributo todos os profissionais que trabalham arduamente para que possamos voltar à normalidade e os que garantem o funcionamento possível dos serviços essenciais à manutenção da estabilidade social. Apesar das agruras dos tempos, a Procuradoria-Geral da República manteve o seu funcionamento enquanto instituição de controle da legalidade, exercendo o seu papel social nos marcos constitucionais e norteada por um espírito de sacrifício, pois o acesso à justiça não importa o tempo em que se viva, é em si mesmo uma necessidade essencial à existência de uma sociedade harmonizada. Em 2020, a Procuradoria-Geral da República funcionou com 565 magistrados do Ministério Público em todo o país e, tendo em conta as projeções do Instituto Nacional de Estatística, que apontavam para uma densidade populacional de cerca de 31 milhões de habitantes, o rácio de procurador por cada 100 mil habitantes foi de 1,8, o que se mostra aquém das recomendações das organizações internacionais afins, que apontam para um ideal de 7 procuradores para 100 mil habitantes. Todavia, a Procuradoria-Geral da República não é e nem se pretende converter num muro de lamentações, na medida em que encara os seus desafios como uma oportunidade para pôr à prova a sua capacidade de superar e de se reforçar no exercício da afirmação da sua missão. Contamos com a colaboração de 1.436 técnicos de justiça e funcionários administrativos, número igualmente insuficiente. Os magistrados do Ministério Público tiveram intervenção em 341.995 processos, junto dos tribunais superiores, Constitucional, Supremo, Contas e Militar, nas várias jurisdições dos tribunais de comarca e tribunais provinciais existentes, bem como junto dos órgãos de polícia criminal, nomeadamente o Serviço de Investigação Criminal e a recentemente criada Direção de Investigação de Ilícitos Penais, assim como do Serviço Nacional de Migração e Estrangeiros. A pendência de processos tramitados pelos magistrados do Ministério Público é de cerca de 30%. Mais do que mero enunciar circunstancial de dados estatísticos, pretendemos reafirmar o nosso compromisso com a necessidade de garantir o aumento contínuo da nossa produtividade, lutando contra a morosidade processual. Sabe-se, entretanto, que a faceta mais visível da nossa atuação é a área criminal. E a este propósito, importa referir que continuamos a combater o crime em todas as suas dimensões e formas de manifestação. Combatemo-lo
pela intransigente vontade de fazer justiça, de assunção efetiva da nossa responsabilidade constitucional de proteger a comunidade e da defesa da legalidade. Assim, no âmbito da criminalidade económica e financeira, cujos processos têm tratamento prioritário, quer pela tomada de consciência coletiva dos seus efeitos nefastos à sociedade, quer pela necessidade de frustrar as expectativas de alcançar impunidade por parte dos seus agentes, a Procuradoria-Geral da República instaurou 1.522 processos-crime, envolvendo principalmente os crimes de peculato, corrupção ativa e passiva, branqueamento de capitais, entre outros. O resultado deste trabalho são julgamentos e condenações que ocorrem um pouco por todo o país e que são do domínio público. Também adotamos a perspectiva, às vezes ignorada, de que o crime não pode compensar em circunstância alguma e, por isso, não pode constituir fonte de aquisição de propriedade. Pelo que temos feito um trabalho acutilante na investigação patrimonial decorrente dos processos de crime e promovido a perda dos bens ilicitamente adquiridos e a consequente recuperação de ativos pertencentes ao Estado. Assim, desde a criação do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, logramos recuperar a favor do Estado cerca de 5 mil milhões e 329 milhões de dólares americanos, sendo que cerca de 2 mil milhões e 600 milhões em dinheiro e 2 mil milhões e 620 milhões em imóveis habitacionais, escritórios, fábricas, terminais aeroportuários, participações sociais em empresas, entre outros. Em fevereiro do corrente ano foi inaugurada uma nova era na justiça penal do nosso país. Os novos códigos penal e processo penal propõem-se a modernizar todo o nosso sistema de justiça penal e tornar a sua atuação mais consentânea aos princípios fundamentais da Constituição Penal. No Código Penal foram tipificadas novas condutas violadoras de bens jurídicos, penalmente protegidos, como é o caso dos crimes informáticos, reelaboradas as normas incriminadoras de tipos legais de crimes tradicionais, como o caso das normas incriminadoras dos crimes sexuais, alteração da dosimetria penal, entre outras inovações que requererão de todos os operadores de justiça capacidade de adaptação ao novo modelo jurídico penal. Temos, por outro lado, um Código de Processo Penal mais garantístico no sentido de salvaguarda das liberdades e direitos fundamentais dos cidadãos, orientado sobretudo para cumprir o desidrato de uma justiça penal moderna, mais célere e efetiva. Nós, os operadores de justiça, e em particular o Ministério Público, somos chamados a dinamizar a aplicação dos citados diplomas, tendo em linha de conta que a administração da justiça penal não pode ser encarada como uma vulgar burocracia do Estado. Trata-se, pelo contrário, de uma atividade essencial, de que depende a existência de uma sociedade democrática e plural, em que se respeita o primado da lei, da Constituição e do direito. Minhas senhoras e meus senhores, excelências, a Procuradoria-Geral da República, brevemente, queremos nós, deixará de praticar atos que até então lhe competiam e que o novo modelo atribui a competência a um juiz de garantias, consagrado no Código do Processo Penal angolano, como, por exemplo, a aplicação das medidas de coação privativas de liberdade. No entanto, a Procuradoria-Geral da República continuará a proceder à direção efetiva da instrução preparatória dos processos de crime e o exercício da ação penal, promovendo a realização da justiça penal. Apesar das referidas atribuições, a Procuradoria-Geral da República não dispõe de instalações dignas junto dos órgãos de polícia criminal. Este é um dos desafios para os próximos tempos, como bem revela o facto dos órgãos da Procuradoria-Geral da República, fruto de uma conjuntura própria do passado, funcionarem dentro das instalações dos órgãos de polícia criminal, onde lhes são reservados gabinetes e salas menos apropriadas para o exercício digno das funções. A Procuradoria-Geral da República não deve funcionar nas instalações das esquadras de polícia por razões óbvias, pois o órgão fiscalizador da legalidade e que dirige a instrução preparatória não deve ter a sua ação limitada à cedência de espaços para o seu funcionamento, totalmente dependente da colaboração institucional. Para que a Procuradoria da República possa desenvolver um modelo específico de organização autónoma no que respeita à investigação criminal
e instrução preparatória dos processos de crime, deverá evoluir para a aquisição ou construção de estruturas físicas onde possa condignamente acomodar os seus serviços. O mesmo caminho terá que ser percorrido em relação aos órgãos provinciais da Procuradoria da República, que na maior parte das províncias funcionam dentro das instalações dos tribunais de comarca ou provinciais, sendo que, em rigor, somente deveria a atividade processual dos magistrados do Ministério Público se deveria desenvolver nos tribunais. Minhas senhoras e meus senhores, convenhamos que o crime económico e financeiro que devemos combater com prioridade constitui uma manifestação de criminalidade altamente organizada e sofisticada, na medida em que seus agentes recorrem a mais modernas técnicas e tecnologias e aos serviços de pessoas extremamente qualificadas. Estamos hoje cientes da criminalidade económica e financeira tem natureza fértil e funciona como fonte de incalculáveis males, alimentando outras modalidades criminais e corroendo os pilares da sociedade, merecendo por isso a nossa máxima atenção. Pelo que o investimento do Estado, habitualmente muito aquém do devido, para dotar de meios de investigação e para capacitar e formar os operadores de justiça, reveste-se de importância crucial na prevenção e repressão do fenómeno criminal. Num contexto dominado pela revolução tecnológica e da informação, não temos, por escassez de recursos financeiros, a afetação de um software vocacionado à prevenção e investigação da criminalidade económica e financeira, de que já carecemos há muito tempo. Com tantos desafios aqui elencados, não posso deixar de aproveitar a oportunidade de congratular-me pela recente publicação do Decreto Presidencial 109 de 2021, de 16 de março, que interpretou bem e materializou os termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que Angola ratificou, e as recomendações da ARINSA, ou seja, a Rede de Agências de Recuperação de Ativos da África Austral, da qual o nosso país é membro, no sentido da atribuição de uma percentagem dos ativos recuperados no âmbito do combate à criminalidade económica e financeira ao reforço da capacidade dos órgãos que administram justiça para o combate a esta mesma criminalidade. Só assim afastaremos o fantasma de uma tendência internacional de cifras negras e o estigma de que o combate ao crime económico e financeiro integra uma categoria do chamado direito penal simbólico, por ineficácia do sistema penal em julgar e condenar os seus agentes, bem como pela alegada falta de vontade dos Estados na sua efetivação. Pelo que o municiamento das instituições vocacionadas para o efeito revela o grau de compromisso do Estado angolano com o combate à corrupção e à impunidade. Aproveito de igual modo a oportunidade para endereçar uma saudação calorosa de reconhecimento e motivação a todas as mulheres e as angolanas em particular, as operadoras de justiça, em especial por ocasião do mês assim dedicado. Minhas senhoras e meus senhores, esta cerimónia de abertura realiza-se sob o lema por um sistema de justiça ser humano e mais próximo do cidadão. A este propósito, devo dizer que o lema não podia ter sido melhor, por constituir seguramente o tipo de mote que não nos importaríamos que fosse retomado ano após ano. Temos a percepção, enquanto instituições públicas, mas sobretudo enquanto cidadãos, de que em Angola já se faz justiça em tempo constante razoável e que os órgãos de justiça estão efetiva e, consequentemente, mais próximos dos cidadãos, com ganhos naturais para a confiança no nosso sistema de justiça e prestígio internacional do nosso país. Temos que ser capazes de desenvolver meios institucionais de vigilância da celeridade processual, com recurso às tecnologias de informação e de comunicação. Sejamos, pois, zelosos desses valores que deverão nortear a nossa atuação cotidiana, sugerindo no limite da razoabilidade que nos façamos a nós próprios as seguintes interrogações retóricas. Eu suportaria o decurso desse lapso de temporal para saber do desfecho do meu processo? Os órgãos de justiça têm legitimidade para suspender o percurso de vida de um cidadão, seus projetos profissionais e pessoais, por tempo excessivamente desproporcional ou estritamente necessário para a realização da justiça? Julgo que com esse exercício, aparentemente fútil,
estaremos a vigiar-nos para que tenhamos um sistema de justiça célere, humanizado e mais próximo do cidadão. Muito obrigado. Excelências, solicito agora a vossa atenção para a intervenção a ser proferida pelo venerado Juiz Conselheiro Presidente do Tribunal Supremo, Dr. Joel Leonardo. Excelência, Senhor Presidente da República de Angola, Excelência, Senhor Vice-Presidente da República de Angola, Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, venerandos juízes conselheiros presidentes dos tribunais superiores, venerando juiz conselheiro presidente jubilado do Tribunal Supremo, Dr. Cristiano André, digníssimo Procurador-Geral da República, venerando juízes conselheiros do Tribunal Supremo e dos demais tribunais superiores, distintos deputados da Assembleia Nacional, dignos ministros de Estado, digníssimos adjuntos do Procurador-Geral da República, distinto bastonário da Ordem de Advogados de Angola, ilustres ministros, digno provedor de Justiça, ilustres vogais do Conselho Superior da Magistratura Judicial, caros colegas magistrados judiciais e do Ministério Público, distintas autoridades diplomáticas, eclesiásticas e da sociedade civil, estimados funcionários judiciais, minhas senhoras e meus senhores, em nome dos plenários do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, manifesto os nossos agradecimentos à Sua Excelência, Senhor Presidente da República de Angola, pelo facto de se ter dignado a aceitar, presidir a cerimônia de abertura alusiva ao ano judicial de 2021. Muito obrigado, Excelência, Senhor Presidente da República, pela honra. Seja bem-vindo ao Poder Judicial, gesto que corporiza e chancela o modelo democrático do nosso Estado no âmbito do fortalecimento da democracia e da estabilidade das instituições do Estado. A expressão da nossa gratidão é ainda extensiva às ilustres entidades aqui presentes, o que prestigia grandemente a presente cerimônia. O nosso muito obrigado. Excelência, Senhor Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, para este ano, elegemos o lema 2021 por um sistema de justiça célere, humanizado e mais próximo do cidadão, como forma de concretizar o acesso à justiça e ao direito, visando colocar os tribunais do país permanentemente ao serviço do povo e do Estado angolano. O movimento processual de 2020, verificado em todos os tribunais do país, fixou-se em 185.349 processos, dos quais findaram 58.563 processos,
estando em andamento 129.385 processos. Funcionam em Angola, em efetividade plena, 519 magistrados judiciais, repartidos em 18 venerandos juízes conselheiros, 68 juízes desembargadores, 422 meritíssimos juízes de direito e 8 senhores juízes de direito. É importante realçar que dos 422 meritíssimos juízes de direitos, 254 são mulheres, o que nos apraz frisar com particular satisfação, às quais, a partir desta tribuna, endereçamos uma saudação especial de encorajamento e de resiliência. Os serviços dos cartórios ao nível do país estão assegurados por um total de 2.923 oficiais de justiça, que com dedicação e zelo emprestam todo o seu saber no andamento das causas que tramitam nos respectivos tribunais. Estamos a instalar os tribunais de comarcas, os tribunais de relações, nas mais diversas regiões do país, tudo para a resolução célere das preocupações dos cidadãos. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, a nossa Constituição impõe o dever de todas as entidades públicas e privadas acatarem as decisões dos tribunais, sendo que estas prevalecem sobre as demais decisões. A nossa Constituição impõe o dever de todos respeitarem os atos legais emitidos por juízes, seja de que instância forem. Impõe também o dever de todos respeitarem a vinculação estrita dos juízes na aplicação das normas jurídicas. Na verdade, enquanto órgãos de soberania com a competência de administrar justiça nos termos da Constituição e da lei, os juízes, independentemente do grau de jurisdição a que pertencem, estão investidos da plenitude dos seus poderes independentes de fazerem justiça em nome do povo. Com efeito, como seres humanos, os juízes realizam na terra uma das missões mais delicadas, que é a de julgar os seus semelhantes, aplicando-lhes às vezes sanções, sempre com o escopo de se proteger a sociedade, restaurando a paz social. Esta elevada responsabilidade de julgar os humanos é biblicamente reservada apenas a Deus, razão suficiente para o pensamento jurídico cercar os juízes com diversos expedientes de resguardos protetivos, revestindo-os com determinadas garantias e mecanismos para o conforto da sua missão. Nesta árdua incumbência, os tribunais conjugam os esforços comuns com os advogados e com as demais instâncias formais de controle, como as polícias e o Ministério Público, tudo com o objetivo único de garantir o desenvolvimento harmonioso e equilibrado da sociedade. Excelência, Senhor Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, importa aqui realçar, no âmbito do pluralismo jurídico, que, naqueles espaços em que a Constituição autoriza a restauração da ordem e da paz social, cada julgador respeite valores básicos, quais sejam a vida humana, o princípio da igualdade, enfim, a dignidade da pessoa humana na sua maior amplitude. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, o momento é de ações, cada vez mais ações
para uma justiça ao serviço da pátria. Ao terminar, encorajo todos os magistrados e funcionários judiciais a prosseguir com zelo e dedicação os esforços que têm sido levados a cabo no seu cumprimento do dever. Continuaremos junto das instâncias competentes a tratar das grandes preocupações dos magistrados e funcionários judiciais, para que cumpramos o nosso nobre munus com integridade, com celeridade, mas, acima de tudo, com dignidade. Bem-aja a todos. Muito obrigado. Excelências, o momento que se segue é para a exibição de um pequeno vídeo que retrata a inauguração dos tribunais de comarca. Continuamos então a seguir esta cerimónia oficial de abertura do ano judicial 2021. Agora os presentes irão acompanhar imagens da inauguração de tribunais em vários pontos do nosso país. Nos últimos tempos testemunhamos imagens nesse sentido. Vamos exatamente acompanhar estas imagens.
Senhores, chegamos ao momento mais alto desta cerimónia e, por isso mesmo, peço a vossa especial atenção para o discurso que vai ser proferido por Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola. No momento mais alto desta cerimónia, o Presidente da República vai usar da palavra na abertura do ano judicial 2021. Senhor Vice-Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Senhor Presidente do Tribunal Supremo, Senhores Presidentes dos Tribunais Superiores, Senhor Procurador-Geral da República, Senhor Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Senhor Provedor da Justiça, Senhor Bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, Senhores Presidentes dos partidos políticos angolanos, ilustres líderes eclesiásticos, senhores magistrados judiciais e do Ministério Público, ilustres convidados, minhas senhoras, meus senhores. Constitui para mim uma honra presidir a cerimónia solene da abertura do ano judicial de 2021, aproveitando a oportunidade para saudar a todos os presentes. Endereço uma saudação especial aos membros da prestigiada família da Justiça, espalhados pelo país, com destaque para os magistrados judiciais e do Ministério Público, os oficiais de justiça, os integrantes dos órgãos de investigação criminal, os advogados e demais funcionários da Justiça. Esta cerimónia ocorre no contexto da Covid-19, que tem semeado a morte e a dor, pelo que aproveito a ocasião para me solidarizar mais uma vez com os afetados, reiterando o meu firme empenhamento no combate a esta pandemia. Minhas senhoras, meus senhores, a cerimónia de abertura do ano judicial é, por excelência, o momento em que os diferentes atores judiciários param para analisar o estado do sistema de justiça, avaliar o percurso trilhado e refletir sobre as perspectivas, os reptos e as dificuldades que se colocam no seu caminho. No início do atual ciclo de governação, o Executivo estabeleceu como linha central de atuação a elevação orçamental do sistema de justiça, dando-lhe o grau de prioridade merecido no processo de construção e consolidação do Estado democrático e de direito. Um primeiro passo nesse sentido foi dado com a reforma do Cofre-Geral de Justiça e o novo modelo de afetação de receitas. Com o mesmo propósito, entrou em vigor muito recentemente o decreto presidencial que aprova o regime de comparticipação dos órgãos da administração da Justiça em relação aos ativos por si recuperados. Com a aprovação deste importante instrumento, 10% da receita líquida passa a ser canalizado para os referidos órgãos, o que incrementa a sua capacidade institucional, sobretudo em matéria de combate à corrupção e à impunidade. De facto, este processo de construção e consolidação é impensável sem uma justiça independente, imparcial, eficaz, célere e suscetível de encarnar em toda a sua plenitude a ideia da tutela jurisdicional efetiva. O acesso à justiça e ao direito
constitui um imperativo incontornável, de modo a ser garantida a proteção de todos os cidadãos, independentemente da sua localização ou da sua condição social e econômica. É dentro deste quadro que, no ano judicial findo, foi instituída uma nova Comissão da Reforma da Justiça e do Direito para dar sequência ao programa do Executivo no domínio das políticas para o setor da justiça, com especial ênfase na formação de recursos humanos e melhoria das suas condições de trabalho. Como resultado dos trabalhos desta Comissão, estão a ser concluídas importantes propostas de diplomas legais nos domínios da organização judiciária, do direito civil e processual civil, do direito administrativo e do contencioso administrativo, do direito comercial e dos registros e do notariado. Um marco importante para a história do país foi a aprovação e entrada em vigor do novo Código Penal e do novo Código do Processo Penal. Tratam-se de dois instrumentos modernos e fundamentais para dar resposta aos desafios atuais no domínio da realização da justiça penal, especialmente em matéria de prevenção e repressão da criminalidade econômico-financeira e da gestão pública. No ano judicial ora terminado, foi também promulgada a Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, outro diploma legal com importância no combate à corrupção e à impunidade. Foi também aprovada a lei que altera a Lei sobre a atualização das custas judiciais e alçadas dos tribunais, que por um lado delimita, através das alçadas, a competência dos tribunais de primeira e de segunda instância, e por outro lado viabiliza a entrada em funções de um instrumento de concretização da autonomia administrativa e financeira dos tribunais, ao criar as bases para a implementação do Cofre-Geral dos Tribunais, dissociando-o do Cofre-Geral de Justiça. No domínio da reforma judiciária, foram registrados avanços significativos no que respeita à implementação dos tribunais da relação de Bengala e de Lubango e de alguns tribunais de comarca. O Tribunal da Relação de Luanda conhece algum atraso na entrega da infraestrutura respectiva ao apetrechamento, o que esperamos poder acontecer brevemente. Com a abertura do ano judicial, os tribunais da relação acabados de mencionar entram em funções. No domínio do Programa de Melhoria do Ambiente de Negócios, foi criada a Sala de Comércio, Propriedade Intelectual e Industrial, um fórum privilegiado para dirimir litígios que podem emergir da atividade empresarial ou no âmbito da propriedade intelectual e industrial. No âmbito da sala em apreço, a Assembleia Nacional aprovou a lei sobre o regime jurídico da recuperação de empresas e da insolvência, de modo a conformar o quadro legal à dinâmica do ambiente econômico atualmente existente. Firmamos também, por via da Carta de Adesão número 2/20 de 3 de março, o nosso compromisso com a observância do protocolo do Tribunal de Justiça da União Africana, na sequência da aprovação pela Assembleia Nacional da Resolução número 50/18 de 31 de dezembro. Em termos de pessoal, há que assinalar que elevamos aproximadamente para o dobro o número de magistrados judiciais e do Ministério Público existentes desde o início desta legislatura. Na mesma senda, acaba de ser aberto um concurso de ingresso para a magistratura,
com o objetivo de dotá-la de mais quadros e de preencher o mapa judiciário. Registra-se ainda alguma escassez de recursos humanos a nível dos órgãos da administração da justiça e reconhece-se que o capital humano é a pedra de toque do processo de evolução do sistema de justiça. Em geral, os magistrados têm demonstrado no exercício das suas funções a reserva necessária, o respeito pelo seu estatuto corporativo e a preservação da sua dignidade pessoal, dando provas de empenho e profissionalismo, discutindo os problemas da magistratura nos órgãos competentes. Para o ano judicial que ora se inicia, continuaremos a trabalhar na prevenção e combate à corrupção e à impunidade, contra o tráfico de drogas e de seres humanos, a imigração ilegal, o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo e armas de destruição em massa. No que concerne ao combate à corrupção e à impunidade, o país vem dando passos corajosos desde os finais de 2017, investigando, julgando e condenando servidores ou ex-servidores públicos de todos os escalões, desde os níveis de município, província e do próprio Executivo Central, da Assembleia Nacional e de empresas públicas de grande dimensão, com a imparcialidade necessária para o sucesso desta causa. Os órgãos de justiça, no geral, têm sido incansáveis, apesar da exiguidade e alguma falta de experiência e de condições de trabalho nem sempre as melhores. Contudo, forças internas e externas, ligadas aos que mais dilapidaram o erário público, organizam campanhas com vista a denegrir e desacreditar a justiça angolana e o Estado angolano no geral, mesmo com tantos exemplos concretos de indiciados, arguidos e alguns já condenados, numa demonstração real do comprometimento das instituições do Estado e da justiça angolana na luta contra a corrupção. Na defesa dos interesses dos que veem o seu castelo a se desmoronar de forma inexorável, procuram reverter a situação fora dos tribunais, como se isso ainda fosse possível. Pretendem ser eles a comandar a ação da justiça angolana, envolvendo o chefe de Estado, a ponto de determinarem quem deve ser indiciado. É evidente que isto está à partida condenado ao fracasso. Que a justiça angolana cumpra com seu papel, o chefe de Estado não vai interferir na ação da justiça em violação da Constituição, como pretendem que o faça. Numa outra vertente, os órgãos de justiça devem prestar particular atenção e agir com celeridade e rigor contra um novo tipo de crime que tende a se alargar e agravar: o vandalismo, destruição e roubo de bens públicos postos ao serviço da comunidade. Os cidadãos devem tomar conhecimento que os atores deste novo tipo de crime vêm sendo julgados e condenados exemplarmente. Enquanto isso não acontecer, com alguma frequência, estaremos a encorajar o crescimento deste tipo de crime. Nesta perspectiva, é importante que sejam aprimoradas, nomeadamente a organização administrativa judiciária, a gestão judiciária, a gestão dos recursos humanos e das infraestruturas, a implementação da solução informática para os tribunais, o alargamento dos patrocínios judiciários para a população mais desfavorecida, a criação das condições para a inauguração em breve
de outros tribunais previstos no âmbito da reforma judiciária em curso. Minhas senhoras, meus senhores, o país está a trabalhar arduamente na criação de um bom ambiente de negócios que atraia o investimento privado. Uma das peças fundamentais desse novo ambiente de negócios é, sem sombra de dúvidas, uma justiça mais independente, mais credível e mais eficaz e eficiente. Para terminar, apelo que encaremos de frente os desafios que continuarão a colocar-se no nosso caminho. Que cada magistrado, advogado, agente ou oficial dos órgãos de polícia criminal e da ordem pública, oficial de justiça ou funcionário da justiça, seja capaz de cumprir com zelo o papel que lhe compete. Muito obrigado pela atenção. Declaro aberto o ano judicial 2021. Muito obrigado. Ora, muito bem, então está concluído este discurso principal desta cerimónia de abertura do ano judicial em Angola. O Presidente da República acabou então de discursar-se depois de várias outras entidades o terem feito. Daqui por mais alguns instantes o Presidente vai deixar obviamente esta sala para efetivamente dar espaço a que a cerimónia chegue efetivamente ao seu final. Esta cerimónia foi então, marcou também, digamos, o início do ano judicial com discursos bastante incisivos do bastonário da Ordem dos Advogados, do Procurador-Geral da República e também do juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura, Joel Leonardo, com vários assuntos que preocupam o sistema a serem aqui expostos para as devidas respostas nas alturas em que se determinar ser o momento de resolução destes problemas. É muito provável que o Presidente ainda participe da foto de família, como é a tradição nestas cerimónias, para que fique então este momento também marcado para este dia e também para a posteridade. A abertura do ano judicial chega assim ao fim. Vamos, obviamente, devolver o sinal aos estúdios centrais da Televisão Pública de Angola. A qualquer altura vamos trazer pormenores então em relação a tudo quanto foi aqui dito nos principais noticiários da Televisão Pública de Angola do dia de hoje e não só, para mantermos então atualizado o nosso público telespectadores. O nosso muito bom dia. Voltaremos à antena em caso de necessidade. Até já.